Voltamos! Voltamos aqui, pessoal, para dar continuidade no nosso vídeo dos ratinhos. Queria agradecer primeiro, né, antes de começar esse vídeo, a todo mundo que deu uma moral lá na parte 1, que curtiu, que comentou, que compartilhou, que se inscreveu no canal. Então, muito obrigado, pessoal, sinceramente. E vamos lá continuar esses ratinhos, né? Então, bora, pessoal. Para quem não se lembra, no último vídeo, a gente decidiu que nossos ratinhos seriam uma trupe de circo do lixão. E a gente já desenhou o primeiro ratinho dessa trupe, que seria o Rato Forte, né? Então agora falta mais 4 ratinhos, que seria o Domador de Feras, os Acrobatas, o Palhaço e o Mestre de Cerimônias. Então bora lá, pessoal, bora continuar esses ratinhos. A gente vai começar aqui pelo Domador de Feras. Ele foi um dos que eu tava assim com mais ideias, né, para começar. Eu tava querendo explorar aquilo da fera ser um coelho, vítima de experimento de laboratório, que agora vive no lixão. Então eu fui dar uma pesquisada aqui inicialmente, né, em como são os domadores de feras de circo. E eu achei algumas coisas assim muito interessantes para já deixar na mente para começar esse design. Normalmente eles se vestem com roupas assim meio... roupas que parecem uniformes militares assim, sabe, do século XIX, século XX... esses uniformes mais cerimoniais e tal. Então eu comecei a fazer aqui alguns desenhos e com isso em mente já tentei ir aplicando em alguns dos designs ali que eu estava criando, né? Aí naquela ideia dele de repente usar um uniforme meio militar, eu tava pensando, o que é que poderia ser esse uniforme num lixão, né? Eu pensei em de repente usar um soldadinho de chumbo. Porque soldadinhos de chumbo também usam essa mesma estética, né? De soldado assim, meio antigo e tal. Usando esses mesmo tipo de uniforme. Então eu achei que talvez seria interessante ele usar um soldadinho de chumbo quebrado como a roupinha dele, né? Que aí ia remeter um pouco a essa ideia de soldado. E foi isso que eu fiz ali na A, mas eu continuei explorando. Eu tentei também na B trazer um pouquinho dessa ideia do uniforme com a caixa de fósforo ali que ele tá usando para remeter essas faixas que tinham nesses uniformes. Eu também tentei trazer ali na C de novo a ideia dele usar um chapéu bem grande, que eu gosto dessa silhueta com um chapéuzão. E eu fui continuando fazendo experimentos, né? Fiz ali alguns que ele tá mais exibido, um ali que ele tá todo pitichiquinho e tal, para tentar gerar um máximo de ideias aí para ver que eu curtia mais e que eu não curtia. Uma coisa que eu não gostei, que eu até tentei fazer aqui em alguns, foi usar uma arma que não fosse um chicote. Eu acho que o chicote é muito característico de Domador de Feras, então eu queria trazer ele para esse personagem. E aí, analisando aqui um pouquinho as thumbs, as que eu mais curti e que eu quis continuar explorando foram a A e a C. De novo, eu gosto bastante da ideia do soldadinho de chumbo. Gosto que elas também estão usando o chicote. E eu gosto das formas dela, principalmente a da C, que ele tá bem magrelão assim. Desenvolvendo aqui as variações, na B1 e na B2, eu também gostei muito aqui dos shapes que eu encontrei nos ratinhos. Principalmente na B1, eu gostei dessa ideia dele ser mais magro, com um nariz assim mais gordão e com um quadrado no meio do corpo, né, que seria a caixa de fósforos. E aí essa ideia das moedas para talvez trazer essa ideia de brilho, de condecoração, e também os fósforos na horizontal, né, que a gente tinha usado em uma outra ideia ali nas thumbs para remeter a essa ideia de uniforme militar, né? Eu ainda quis brincar com a ideia do soldadinho de chumbo, né? Então eu brinquei um pouquinho com a forma dele ali. Na A1 ele é um pouquinho mais redondo. Na A2 ele só tá usando a cabeça, né? Não tá usando o resto do corpo. E ele é um pouquinho mais quadrado. Então de todas aqui, pessoal, eu gostei muito dessas variações. Mas eu acho que a B1 é a que vai sair melhor nesse contexto de lixão, de circo.
Eu achei que a A1 e a A2 ficaram muito sinistras, na verdade. Eu achei que ficou um clima muito sombrio, eu não queria ficar tão sombrio assim. E eu achei também que elas estão muito mais voltadas para essa ideia de guarda realmente do que de um domador de feras. Eu achei que nisso a B2 e a B1 conseguiriam ser mais bem exploradas. E das duas eu gosto mais das formas da B1, né? Então é com esse ratinho que eu vou seguir pro domador de feras. E vamos para o nosso terceiro ratinho. Eu escolhi então começar o design do ratinho palhaço. Eu achei que minha cabeça já tinha fritado muito ali no design do rato forte e do domador de feras. Então eu queria trabalhar com alguma coisa mais divertida agora. E o que mais divertido do que um palhaço, não é mesmo? E aí, pessoal, esse foi o design que, a partir daqui, houve uma mudança de chave, assim, no projeto. Porque o que foi que aconteceu? Eu tava postando o processo, né, o meu progresso desse desafio, lá no Discord do Marco, né? E aí, o meu parceiro Kombi, ele tava vendo, né, os designs dos ratinhos que eu tava fazendo. E quando eu postei esse daqui, ele curtiu lá, né, falou que o que ele mais tinha curtido era o ratinho I. E aí eu convidei ele para ser o diretor de arte do meu projeto. Então o que acontece? A partir desse ponto aqui, o meu projeto começou a ter um diretor de arte, né? Foi o meu amigo aí, o Kombi. E aí, com ele como meu diretor de arte, eu sinto que eu comecei a conseguir puxar muito mais os designs, assim, né? Dos personagens. Mas, dito isso, vamos ver essas thumbs aqui, né? Eu sinto que nesse ratinho palhaço eu consegui fazer muitas variações muito interessantes, né? Foram 9 variações, né? 9 desenhos diferentes. Embora tenha alguns que estão meio parecidos. Mas eu sinto assim que eu consegui explorar bem. Deu pra trazer muitas formas, muitas ideias diferentes. Teve algumas que eu achei que ficaram muito interessantes. Tanto em questão assim de personalidade, quanto a forma que elas estão passando, né? Por exemplo, a B, eu gostei bastante das formas que ela teve e da personalidade dela, que ela tá com uma cara assim meio de rato doido, tá meio psicopata. Eu gostei bastante da H também, que ele tá muito fofinho. E daí também que ele tá com esse cabelão assim, com essa pose assim, todo bobão assim, eu gostei bastante. Então eu quis seguir aqui com a I e com a H, né? O meu diretor de arte gostou bastante daí. Ele achou que as formas dela estavam muito legais, né? E ele também gostou, por exemplo, da ideia ali que eu fiz na F, do ratinho tá dentro de uma sacola assim, de um... Ou sacola não, de um saco assim de soro, né? Falou se de repente nas iterações eu pudesse experimentar mais com isso, né? Tentar trazer essa ideia de volta. Então bora lá. Comecei a dar uma desenhadinha. Eu tava gostando muito dessa ideia de ele ter comprimidos assim, pílulas colados pelo corpo dele, para remeter a essas roupas de palhaço que normalmente tem umas bolas assim, uns negócios peludos e coloridos, né? E comprimidos, remédios normalmente são coloridos, né? Então achei que já daria uma cor bem legal pro personagem. Nos H aqui eu tentei trazer um negocinho na mão deles que é tipo um bagulho que eles usam assim em laboratório, mano, pra você pegar, tipo um conta-gotas, sabe, eu acho. Não sei muito bem, mas eu sei que parece um pouco um balão, então eu tentei trazer essa ideia aqui que eu achei que ia ficar interessante. Eu gostei muito também da ideia do macarrão gravata ali, pra ser a gravata dele. Achei que ia ficar muito interessante, ainda mais ele embolorado assim, meio esverdeado e tal, ia também trazer uma cor bem legal pro personagem. E aqui nas variações do I, eu também gostei muito do suspensório dele, né, dessa máscara ser usada como se fosse um calção com suspensório. Aí eu tentei trazer de volta a ideia da bolsa de soro lá, que o Kombi curtiu bastante, né? Eu achei que também funcionou, ficou bem legal aqui o ratinho vestido com ela. E aí agora, como ele tinha um diretor, né, antes de eu prosseguir, eu mandei pra ele, pra ver o que ele achava. E teve algumas coisas assim que ele me falou que talvez pudessem ser alteradas, né? Por exemplo, no design H2, eu pensei no ratinho usando uma luva de cirurgia como se fosse as calças dele, né? E aí ficou muito sugestivo a luva, tipo, ele tá calçando com as duas perninhas aqui, né? E fica 2 dedos da luva de fora, bem no meio das pernas dele.
Aí ficou um negócio assim meio, tá ligado? Ele falou também de eu tentar alterar um pouquinho mais os utensílios ali que os H estão usando. Talvez seja uma boa também, né? Vou experimentar mais. Mais opções de maquiagem. Que, sendo bem sincero, eu nem sei porque isso nem passou pela minha cabeça de tentar variar um pouco a maquiagem deles. E maquiagem de palhaço tem de tantos sabores, né? Tantas variações diferentes. Eu dei uma vacilada de não ter pensado nisso antes. E ele também me falou, né? Pra sujar mais os ratinhos. Que isso é algo que vocês vão perceber que foi um padrão durante a construção desses designs, que eu meio tava tentando colocar ali uns elementos de lixo, mas eu tava esquecendo que era o lixão, tá ligado? Que dava pra eu exagerar mais, trazer mais a sujeira. Principalmente ali no I, né? Ele falou no I1 que ele tá vestindo uma bolsa, né, de soro e tal. Falou, mano, faz de repente umas sujeiras aí, como se fosse o líquido que tava aí dentro antes. Então, antes de eu escolher, né, realmente qual design eu ia seguir, eu fiz essas alterações que ele falou. E aí, aqui foram os resultados. E eu gostei muito dos personagens. Esses palhaços, eu acho que não teria erro, qualquer um que eu escolhesse. Já pensando um pouquinho na line-up, né, da forma como ela está sendo construída, eu achei que o que mais vai combinar é os ratinhos do I, né? Tanto o I1 quanto o I2. E dos dois, o que eu mais gosto é o I2. Então, foi o que eu decidi continuar. Agora vamos lá, né, pro nosso penúltimo ratinho, nosso quarto ratinho, que vão ser os acrobatas. Para os ratinhos acrobatas, eu já tinha meio que definido que eu queria que fossem ratinhos gêmeos, puxando também a ideia de ratinho de laboratório. Talvez eles fossem idênticos, tipo, talvez se eles foram clonados, algo do tipo, sabe? E aí eu já tava pensando em, de repente, fazer eles como camundongos. Na questão das roupas, do lixo que eles usariam, esses daqui foram dos que eu mais tive dificuldade. Eu não tava conseguindo visualizar o que eles poderiam utilizar nas acrobacias ou de forma ali artística, né? Tipo, como se fosse ginástica artística. Eu não tava conseguindo visualizar isso. Esses ratinhos usando elementos de lixo para fazer essas coisas. Tipo, o que poderia ser, né? Então, algumas ideias aqui que eu tive foi usar cotonetes, de repente, para se equilibrar. Teve uns ali que eu tentei fazer como se tivessem vários tecidos e coisas assim que chamasse bastante atenção. Tipo a B e o G também. Embora eles estão indo cada um para um caminho muito diferente, né? A B tá até com bastante cara de dançarina, assim. Foi um design que eu curti bastante, mas não para ser acrobata realmente como uma dançarina, talvez fizesse mais sentido. Mas não é isso que a gente tá procurando, né? Ali no D eu tentei trazer também uma ideia de agulhas e linhas que talvez ele pudesse usar nas performances ali para se pendurar nas coisas. Mas estava bem difícil realmente, esse aqui eu tava meio perdido. E aí quando eu mandei pro meu diretor de arte, pro Kombi, ele falou que gostou bastante ali do E e do C. Eu acho que também foram designs que ficaram bem legais. O C, eu achei que ele tá muito parrudinho. Tava pensando nos ratinhos acrobatas, ainda nessa ideia de camundongo, deles serem os menores ali do grupo. Eu até tava pensando numa vibe meio criança mesmo assim, sabe? Deles serem os mais novos também de idade do grupo. Então o C, eu não tava querendo muito pegar ele. O E talvez funcionasse, mas eu também curti bastante o A. E eu achei que ele ficou bem acertadinho, assim. Eu achei que ele também tá passando bem essa ideia de criança, tal, de gêmeos, um negócio meio sinistro. Então, eu vou tentar seguir com eles e aplicar o resto dos feedbacks que o Kombi falou. E então, eu fiz aqui algumas iterações. Eu tava tentando trazer um pouquinho dessa ideia em algumas iterações, né? De tentar brincar um pouco de como eles usariam esses elementos. Então, por exemplo, na B2 e na A1, eu pensei neles serem ratinhos meio incendiários, assim, usando cotonetes, de repente com gasolina ali, que eles colocavam fogo, e aí faziam vários truques de fogo, né, ali no circo. Aí no B1 eu pensei, como ele tava redondinho assim, eu não cheguei a desenhar, né? Eu pensei em algo assim, um ratinho mais ágil, tipo, de repente que ele fosse atirado de canhões no circo. Acho que poderia ser algum caminho pra seguir. Aí no A2 ali eu também trouxe de volta a ideia das linhas, de repente dele se equilibrar ali em cima do negocinho de linha. E na A3 eu trouxe uma ideia assim mais de ginástica artística, né? Dele
ter um laço, uma fita que fica balançando por aí. Eu tive o feedback de novo do Kombi, né, dessas novas versões. Ele gostou bastante dos piromaníacos, que eu também curti muito, eles incendiários. E também do que tá com a faixa ali, né, do A3, com a faixinha de dança e tal, que ele falou que também acha que poderia gerar umas ilustrações bem bacanas. E de todos, eu acho que o que eu mais curti foi o A3 também, porque, que nem, eu gosto muito da ideia dos piromaníacos, mas na questão do design deles, da fantasia, eu acho que eu ainda prefiro o A3, com uma sacolinha ali, né, vestindo só uma sacolinha plástica, e com essas fitas, esses elementos de fitas. Então, vou escolher essa versão aqui para continuar dos acrobatas. E vamos para o nosso quinto e último ratinho. O mais importante deles. O rei da festa. O mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, pessoal, foi um dos ratinhos que eu mais me diverti fazendo e que eu mais gostei do resultado final também. A ideia original dele era ser uma parada assim meio ilusionista, meio mágico, né? E então, os designs que eu estava fazendo estavam todos muito voltados para isso. Eu fiz aqui algumas versões, algumas variações. Dessas variações, tem algumas ideias que eu acho muito legal. Por exemplo, eu gosto muito dos shapes ali da B dele, bem triangular, bem tipo, ombros grandes assim, peito estufado. Eu gosto bastante também da C, que ele tá uma parada mais meio místico assim, meio oriental, sabe? Essas representações que a gente tem até aqueles negócio americano, que era tipo, você colocava dinheiro, ele ia seu futuro, tá ligado? Essas máquinas assim, ó. Eu acho também que ficou uma pegada muito interessante. Nesse C, por exemplo, eu tava pensando nessas bolas aqui que ele tem, né, tal, no turbante, no pescoço, serem correntes de pérolas que de alguma forma quebraram e foram parar no lixão, sabe? Eu acho que ia ficar fino do fino. Gosto muito da personalidade do D ali também, tá uma parada muito lixo, com uma capa de remendos, um capacete de Danone. Teve muitas ideias aqui muito legais. E de todas essas ideias, teve uma ideia que eu também dei uma viajada, pessoal. A F aqui, eu acho que, tipo, vocês conseguem ver que elas não tem nada a ver com o resto das ideias, né? E eu não sei, eu tava nessa brisa, tipo, de, ele ser uma pessoa que muda a realidade, então, de repente, ele consegue desenhar nas coisas, porque desenhar é mudar a realidade. Meio que, tipo, eu tava pirando, assim, meio que nessa ideia, e nessa fase a gente tem que viajar mesmo, quanto mais ideias diferentes a gente conseguir gerar, melhor, né? Porém, quando eu mostrei essas ideias para meu diretor de arte, o que acontece, pessoal? Ele sugeriu eu seguir com a D, que ele gostou muito tanto dos elementos quanto da personalidade dele, mas ele também me sugeriu prosseguir com a F. Pessoal, uma dica aqui, tá? Se vocês não querem que o cliente, o diretor de arte de vocês escolha alguma opção, você nem deixa isso ser uma opção, tá bom? Porque, mano, se você colocar lá, vão escolher. O que você não curtiu, vão escolher. E aí, quando ele escolheu, eu já fiquei, puta que pariu, mano. Eu sabia que eu devia ter tirado essa. Eu não faço a menor ideia de como continuar isso. Eu tava tentando jogar qualquer ideia, né? Mas eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Vamos tentar trazer isso de alguma forma. Então fui para as iterações dele. E aí, bom, eu tinha preferido muito mais a versão D ali, né? Tanto de personalidade, roupa, de shapes. Mas eu tinha que tentar trazer os elementos da F de alguma forma. E o elemento que eu mais curti foi o canetão, né? Então, ele que eu tentei trazer de novo aqui para as iterações. Eu tava meio sem criatividade, assim, do que colocar de lixo nele. E aí o Kombi me sugeriu procurar por brinquedos de mágica, kits de mágica, para entender melhor quais são os elementos usados normalmente, para conseguir trazer aqui nos meus ratinhos, né? Então eu trouxe aqui dados, varinhas mágicas, essas varinhas que você faz assim, sai um buquê de rosa, sabe? E fui tentando trazer algumas coisas assim, ver se fazia sentido. Mas algumas ideias que eu curto aqui, por exemplo, são a B, que ele tá ali usando um copinho de shot na cabeça. Eu pensei nesse copinho, de repente, ter algum desenho remetente a um coelho, que aí seria o coelho saindo da cartola. E eu tentei trazer também os elementos lá da F do canetão tal, principalmente na E e na G,
Aí eu pensei nele usando esse canetão como o principal aparato dele e usando ele realmente como uma forma de maquiar, né? De alterar a realidade ali. E eu acho que ficou interessante essas ideias. Eu gosto bastante daí ali, a pose que ele tá, tal, acho muito interessante. A Gil eu acho legal também, ele tem uma carta atrás. E eu tava pensando nele, tipo, riscar os números da carta com canetão pra meio que mudar o valor das cartas. Poderia ser uma ideia aí, já pegando esse arquétipo de malandro que eu tava pensando em trazer, né? Então foi isso. Eu fiz essas versões. E aí meu diretor gostou bastante da G, ele gostou da variação de elementos, na variedade de elementos que ela traz. Ele só me deu um toque ali na carta, que ele tá meio quebrando o ritmo do personagem, né? Que tava um quadrado nas costas dele, um retângulo nas costas dele, né? Aí ele falou, de repente, de eu tentar deixar ela mais tortinha, ou brincar de alguma forma pra deixar mais dinâmico nesse personagem. E aí ele também falou algumas outras coisas que talvez eu pudesse trazer de volta, tipo os dados, as ombreiras ali da opção F. E aí eu realmente fui para as iterações. Escolhi essa versão, a versão G, para fazer as iterações e comecei a trabalhar nelas, né? Então fui trazendo algumas ideias que eu já tive na outra, por exemplo, o do copo de shot que eu tinha curtido muito, né? Aí eu fiz essa versão A aqui, que eu achei bem legal, embora eu não sei como funcionaria exatamente essa capa com uma carta atrás. Talvez ficasse meio esquisito, mas no desenho eu deixei aí. Gostei da B também, com esses shapes mais triangulares, tentando resgatar isso das thumbs, segurando os dados. Aí, de novo, trazendo a ideia dele alterar o valor das coisas com o canetão, né? Porque ele é trapaceiro. E aí, depois que eu fiz essas duas versões, eu pensei, pô, eu acho que eu tô indo pra uma vibe muito mágico e muito pouco mestre de cerimônias, né? E aí, na versão C, eu quis fazer ele mais mestre de cerimônias e menos mágico. Aí, qual que é a parada? Eu fui dar uma pesquisada em mestre de cerimônias, né? E normalmente o mestre de cerimônias no circo, ou ele vai pra um arquétipo assim mais mágico mesmo, ou ele vai pra uma parada mais domador de feras, sabe? Ele usa aquele mesmo estilo de roupa que tem meio que uniforme militar com as faixas, esses tipos de coisa. Aí eu não tava querendo que ele ficasse tão parecido com o Domador de Feras, mas eu queria tentar trazer alguns elementos de alguma forma para esse design dele, né? Para remeter a esses uniformes de cerimônias. Então, pensando assim, no uniforme de cerimônia exuberante, que chamasse muita atenção, eu pensei em fazer uma pena no chapéu dele. Acho que ia ser uma solução que ia ficar bem legal. Pensei também, de repente, ele usar um casaco assim, feito de tecidos, ou uma roupa mais longa mesmo, que também fizesse ele se destacar assim no meio daqueles ratinhos, sabe? Parecendo até algo mais chique, não só os retalhos que o resto do pessoal usa. Eu tava pensando nessa ideia dele ser o cara que vai, tipo, maquiar os outros ratinhos com canetão e tal, dele ser o mestre de cerimônias também, porque ele é o ratinho que tá cuidando de tudo ali. Ele é quem monta o circo, que monta toda aquela estrutura, que maqueia todo mundo, que faz as fantasias. Então, junto com esse canetão, que serviria para maquiagem, para essas coisas, eu pensei nele usar uma agulha com linha para poder realmente remendar tudo, fazer os figurinos e construir essa tenda do circo deles, né? Então, esse foi o ratinho que eu escolhi, o ratinho C. Eu acho que ele pega muito bem as ideias de mestre cerimônia que eu queria trazer. E eu acho que ele fecha muito bem com o resto dos 4 ratinhos, né? Fica um grupo, assim, bem diverso, bem interessante realmente visualmente, bem diferenciado um do outro. Achei que ficou redondinho. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou juntar nossos 5 ratinhos e vou também desenhar a fera, né? Do Domador de Feras já, quando eu estiver juntando eles, que é o único design que tá faltando fechar. Porque feito isso, com todos os designs definidos, eles todos juntos, a gente já pode começar a finalizar esses designs. Mas, antes da gente ir pra essa parte, eu vou deixar essa parte pro próximo vídeo, que eu acho que vai ficar mais bem separadinho, vai ficar melhor de vocês assistirem. Então, no próximo vídeo, a gente vai finalizar esses ratinhos e também ver ali a reação, né, do Marco, do César e do Henrique, que eles chegaram a ver os meus ratinhos. Então, vou mostrar pra vocês o que eles acharam. E é isso, pessoal. Comenta aí qual foi o seu ratinho favorito, qual você curtiu mais
dessa trupe até agora. E deixa um like também no vídeo, se inscreve, ativa as notificações, que vai ajudar muito. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo pra gente finalizar essa aventura de ratos. Beijo, rapaziadinha.